Fala aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, Estádio do Dragão já vazio, acabou aqui. Futebol Clube do Porto 0, Barcelona 1. Vamos falar desse jogo, vamos fechar a conta e passar a régua dessa rodada de Liga dos Campeões da Europa. Eu acompanhei o jogo do outro lado, lá atrás daquele gol, lá pertinho do gramado, e já adianto para vocês, foi um resultado bem justo, bem injusto. O Porto merecia uma melhor sorte pelo jogo que fez e, óbvio, vou falar um pouquinho aqui de arbitragem. Não gosto muito de entrar nesse tema, mas acho relevante para a noite que tivemos aqui no Estádio do Dragão, mas não só. Acho que tem algumas escolhas que devem ser repensadas, tem alguns erros que não podem acontecer neste nível e, mais do que isso, tem um time que jogou muito bem futebol, que foi o Futebol Clube do Porto, anulando as principais características desse Barcelona e merecia uma melhor sorte na noite desta quarta-feira. Bora lá pedir o like encarecido de vocês. Estou gravando aqui já quase às escuras no Estádio do Dragão. Os caras estão só esperando eu terminar de gravar aqui para apagar a luz no interruptor. Então, likezinho maroto pelo esforço, comentários, o que vocês acharam desta partida e também compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, façam tudo isso, que vocês vão me deixar muito feliz. Bora lá! O Porto entrou numa formação 4-3-3 de origem, mas defendeu muito bem no 4-4-2 sem bola, né? E conseguiu aplicar em vários momentos da partida a estratégia que o técnico Sérgio Conceição já tinha contado pra gente no dia anterior. Em alguns momentos pressionando alto o Barcelona, e foi assim que o início do jogo se deu, né? Não deixando o Barcelona ter uma qualidade na saída de bola, apertando lá em cima com o PP, com o Taremi, com o Galeno, os próprios volantes também subindo no terreno de jogo para fazer essa marcação, pressão alta, para que o Barcelona tivesse que optar não pelo toque de bola, mas sim pela bola longa, e isso deu muito certo. Tanto que o Barcelona ficou mais com a bola o jogo todo, é verdade, porque tem essa característica, se eu não estou enganado, 60% para o Barça, 40% para o Porto, mas não conseguiu efetivamente chegar no último terço com qualidade nessa primeira etapa. O João Félix pela esquerda não conseguiu passar e ganhar todos os duelos com o João Mário, sempre um jogador dobrava a marcação para auxiliar tanto o ataque do Barcelona pela esquerda com o João, quanto do outro lado com o jovem Lamine Yamal de 16 anos, né, que depois teve um piriri, uma caganeira, né, como nós dizemos, e teve que sair, mas enquanto esteve em campo, era um jogador que, na teoria, iria incomodar bastante, mas o Wendel brasileiro, que às vezes a gente critica bastante aqui neste canal mesmo, fez um ótimo jogo, um excelente jogo. O Lamine Yamal não se criou pelo lado esquerdo e o Barcelona teve pouca eficácia. Teve o Lewandowski saindo na primeira etapa, é verdade, também lesionado. Ferran Torres entrou no lugar dele, mas mesmo assim a gente viu pouco Barcelona para muita luta, muita vontade do Futebol Clube do Porto. O Porto também não teve assim tantas oportunidades flagrantes, mas em todo momento do jogo, em todo momento do primeiro tempo, parecia que o Porto estava muito mais perto de arrumar alguma coisa e de criar perigo para a defesa do Barcelona, jogando principalmente nas costas do lateral, do lado do Baldé e do lado também do João Cancelo. Galeno por aquele lado e as subidas do João Mário pela direita também foram muito importantes. Estava muito mais próximo de alguma coisa do que o Barcelona. Foi um jogo, um primeiro tempo de manual do Futebol Clube do Porto. Dava realmente a sensação de que o Porto iria sair com uma vitória do Estádio do Dragão. O Koundé, primeira vez que eu vejo ao vivo jogando, muito bom jogador. Vários momentos o Porto chegava na linha de fundo com qualidade, cabeça levantada tanto do Galeno do lado, do João Mário do outro, do PP hora também, e o Koundé estava sempre na hora certa para cortar essa bola que era alçada dentro da área. É muito bom jogador. Estava até comentando com o Marcelo Beckler aqui, me surpreendeu, porque ver na televisão é uma coisa, ver ao vivo é outra. Então vamos lá. Tivemos um lance polêmico na primeira etapa em relação à arbitragem, porque teve um puxão, acho que foi do próprio Koundé, se eu não estou enganado, pode estar enganado nessa, mas eu revi agora o lance. Ele puxa um pouco a camisa do Taremi, e aquilo ali é o seguinte: tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, né? Estava até conversando com o Marcelito, para ele não foi pênalti, para mim há um puxão, e aí você tem que ter o critério da intensidade desse puxão, né? Porque na verdade pode ser apenas um contato de referência, que o cara pega na camisa assim, ou se há um puxão que realmente desequilibra. O Taremi cai no chão, o árbitro nem vai no VAR, e isso gerou uma revolta muito grande do banco de reservas portista. Portanto, é um lance
duvidoso, mas, como eu disse, não é o fundamental de análise nessa partida em termos de arbitragem, porque o árbitro podia dar, como podia não dar, dependendo do critério. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não. Batendo nessa tecla, o que acontece no final do primeiro tempo não pode acontecer neste nível. Não pode acontecer se o Porto quer beliscar aí, passar por umas quartas de final de Champions, quer ir mais longe, até mesmo sair da fase de grupos na primeira colocação. Você não pode, do jeito que jogou o Porto, se doando, lutando, com uma estratégia muito bem encaixada contra o Barcelona, tomar um gol da forma que tomou. Passe displicente, bizonho, errado do Romário Baró. Todo mundo sabe aqui no canal que não é a minha primeira opção titular. Eu achei estranho ele já ter começado no Estádio da Luz e achei estranho de novo aqui, mas agora falando também é o engenheiro de obra pronta, né? Então foi uma opção do Sérgio Conceição, entendo, para dar mais mobilidade ao meio campo, um pouquinho mais de chegada, mas nesse tipo de jogo eu acho que tem que ter gente com mais casca. E com todo o respeito ao Romário Baró, tá? Porque eu acho que pode ser um jogador que vem evoluir e que se torne um grande atleta, né? É muito jovem ainda, mas aquele passe a esse nível contra um tubarão europeu, o tubarão te morde, sente o cheiro do sangue. Inclusive o próprio Ferran Torres tem o apelido de Tiburão, o tubarão, e foi o que aconteceu. Passe errado, Barcelona recupera a bola, o Baró na hora desiste do lance, vira as costas, é algo surreal, desesperado com o que fez, e sai o gol do Barcelona. Se eu não estou enganado, nos acréscimos, né? 46 minutos. Cara, ali desmonta toda a estratégia que o Porto tinha para a partida e que estava executando tão bem. E aí não é só na conta do Baró, tem a ver com o Sérgio Conceição, ele que escalou, né? Quem escalou também paga um preço. Num jogo tão importante, talvez alguém com mais casca, com mais experiência no meio campo fosse mais interessante. Depois o Baró no segundo tempo voltou, né? Saiu desolado, né? Ele desabou em campo, mas voltou para o segundo tempo, foi substituído, saiu aplaudido pelo Estádio do Dragão, porque no Porto tem isso, né? Um dos nossos, jogador formado, revelado na base do clube, e os portistas não iriam condenar ou não vão condenar o Romário Baró, mas fato é que, olhando de fora, um repórter brasileiro falando sobre o Porto, cara, não tem condição de um cara errar um passe como esse num jogo tão importante que o time estava tão bem encaixado. Pronto, 1-0 para o Barcelona. O Porto volta bem para o segundo tempo novamente, porque a estratégia estava bem clara e continuou sendo bem executada. O Barcelona, óbvio, tem algumas outras oportunidades, até porque o Porto tem que sair mais para o jogo, mas mesmo assim o Porto continua sendo superior. E alguns lances capitais, né? Lamine Yamal sai com problema digestivo, com piriri. O Porto fica com 11 jogadores contra 10 e é nesse exato momento que tem a penalidade. O Porto cresce, cria mais volume e tem a penalidade. Um belo lançamento, o Eustáquio vai dominar, o Eustáquio um pouquinho já mais perto da área, domina, já vamos falar sobre o domínio. O João Cancelo vai cortar e corta com a mão. Era pênalti e muito provavelmente o João Cancelo seria expulso. Só que aí o árbitro vai ao VAR e acha que foi bola na mão, bola no braço do Eustáquio e não bola no ombro. Eu vi umas 8 vezes a repetição. Umas 8 vezes. E vou ver mais depois e posso até mudar de ideia. Mas, cara, pra mim foi ombro. Ou ombro ou no limite aqui, ó. No limite aqui. E aí eu tenho a impressão, agora falando da mágoa, porque eu acabei de entrevistar o Sérgio Conceição e ele estava muito chateado com tudo que aconteceu. Os jogadores estavam revoltados, inclusive teve muita gente cobrando as equipes de arbitragem a equipe de arbitragem no vestiário. A minha impressão é que é o seguinte: na dúvida, e aí eu não estou falando só do Porto, não. O Benfica também teve um pênalti ontem no primeiro tempo, apesar de ter sido atropelado no segundo tempo com a Inter de Milão. E se fosse com o Sporting seria a mesma coisa, se fosse com o Braga seria a mesma coisa. Na dúvida, os times portugueses contra esses tubarões europeus, anula o gol, anula o pênalti, anula qualquer coisa. Dá para o outro lado, dá para o lado mais forte europeu. E foi isso que o Sérgio falou agora há pouco para mim na coletiva, né? Que jogaram com
conta mais do que apenas os adversários. E a verdade... Pode passar, o pessoal está arrumando os cabos aí, né? Vamos embora. E na verdade eu também tenho essa impressão de que hoje, na dúvida, era penalidade, cara. Não dá para ter a certeza se a bola pegou um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Para mim foi ombro. Se o Eustáquio tivesse malhado um pouquinho mais o ombro, então já não era. Então, assim, é muita loucura, né? É muita loucura. E na dúvida, parece que vai sempre contra os mais fracos no lobbying europeu. Fico com essa sensação. Não gosto tanto de falar de arbitragem, vocês sabem que eu não falo aqui no canal, mas hoje foi decisiva nesse lance, porque o João Cancelo seria expulso e seria penalidade. Mesmo assim, vamos tirar isso. Eu acho que o Porto sai desse jogo com mais coisas positivas do que negativas. Tem alguns ajustes para fazer, mas pelo que foi o mercado do Porto, as transferências, as pessoas que saíram, os jogadores importantes que saíram, o Porto está conseguindo, de uma certa forma, dar resposta dentro de campo. Perdeu do Benfica, é verdade, perde agora do Barcelona, mas está brigando na ponta da tabela do Campeonato Português. Muito provavelmente se classifique nesse grupo que tem Shakhtar e Royal Antuérpia. O Shakhtar venceu hoje, mas o Porto é superior que essas duas equipes, só não pode vacilar. Tem 2 jogos a dobrar agora espelhados contra o Royal Antuérpia. E aí eu acho que o Porto tem condição de passar, se não em primeiro lugar, agora vai ficar sempre mais complicado, em segundo lugar desse grupo, chegar às oitavas de final da Champions. Foi um jogo muito bom, estrategicamente falando, do Sérgio Conceição, desse Porto, mas alguns pequenos detalhes fizeram com que o Barcelona saísse daqui vitorioso. A gente estava falando do Barcelona, que precisava de um bom teste. Esse foi um grande teste para a equipe do Barcelona. Tudo bem que não tem jogadores importantes no meio campo, né? Como o Pedri, por exemplo, lesionado, enfim, outros atletas. Tudo bem que não está completo, mas sentir esse tipo de ambiente também faz bem para o Barcelona. Botar um pouquinho os pés no chão, vencer o jogo, mas hoje escapou de sair com um resultado negativo daqui. Essa foi minha percepção. Quem viu o jogo, conversando aqui com os nossos colegas, também tiveram essa mesma impressão. O Porto foi melhor que o Barcelona e acabou perdendo. Vamos ver. Champions terminando a segunda rodada da fase de grupos. Agradeço a vocês. Vamos ter mais vídeo nessa semana. Sexta-feira tem Gelada com Quesada. Vou tentar trazer um convidado especial. E vocês, é óbvio, que são os meus convidados. Beijo para todo mundo. Tchau.